Antes do sol subir, o chão já estala. A casca da terra abre em linhas tortas, o vento levanta pó fino e a caatinga parece estar a um passo de desistir. De longe, tudo passa a impressão de fim. Galho cinza, pedra quente, silêncio duro. Só que o que parece morte, aqui, muitas vezes é aviso, porque o Brasil não está lutando contra uma seca qualquer. Está lutando contra o momento exato em que um lugar deixa de ser seco e começa a virar outra coisa. Solo cansado, água que forra raiz, que não volta. E essa briga não acontece num mapa. Ela acontece nessa rachadura, nesse telhado esperando chuva, nesse pedaço de país que se cai de vez, puxa muito mais coisa junto. E o mais espantoso é que a virada começa onde quase ninguém estava olhando. Não é exagero cinematográfico. Quando o clima duro encontra uso ruim da terra. O centro dessa história é a Caatinga, o único bioma totalmente brasileiro, espalhado pelo semiárido e acostumado a viver com pouca ninguém. O que condena é quando a vegetação some, o solo perde força, a água, e quando esse ciclo começa, o país inteiro sente o impacto. Só que o buraco é mais fundo do que parece. Só que o perigo real não começa no ano em que a chuva falha. Ele começa muito antes, quando a terra vai sendo desmontada por camadas. Primeiro sai a cobertura nativa, depois entra o pasto apertado demais. Depois vem a lenha tirada sem descanso. Depois a enxurrada leva o que sobrou. A caatinga aguenta muito, aguenta calor, aguenta estiagem, aguenta meses de aparência morta e depois explode em vida na primeira água. Mas ela não aguenta ser forçada a produzir sem pausa e se recompor sem tempo. É por isso que a palavra deserto engana tanto. Muita gente imagina dunas avançando como num filme. O que acontece aqui é mais cruel porque é mais discreto. O solo vai ficando raso, a matéria orgânica some, a água da chuva cai e, em vez de entrar, bate e escorre. O açude baixa mais cedo, o rebanho pisa onde já não devia, o agricultor tenta compensar plantando de novo. E cada tentativa, quando vem sem manejo, arranca mais um pouco da defesa natural do chão. Nos estudos sobre o semiárido, esse processo aparece em manchas conhecidas. Os núcleos de desertificação de Gilboés, Iraú, Uba, Cabrobó e Seridó. Não são lendas regionais, são alertas de laboratório, satélite e campo. E o que assusta não é só a existência desses pontos. É a lógica que eles revelam. Se o solo perde cobertura, se perde água, se perde biodiversidade e se perde renda ao mesmo tempo, a crise deixa de ser ambiental e vira social. A família segura menos tempo. A comunidade compra mais fora. O preço de sobreviver sobe. Aí entra a parte desconfortável. Segundo estudo reunido por Sudene Instituto Nacional do Semiárido, quase um quinto do território brasileiro já está em áreas suscetíveis à desertificação, onde vivem cerca de 39 milhões de pessoas. Isso muda completamente o tamanho da história. Não é um problema isolado do sertão profundo. É um sinal de risco que encosta em produção de alimento, migração, abastecimento e estabilidade local. Só que o Brasil também aprendeu, na marra, uma coisa decisiva. Combater desertificação não é travar guerra contra a seca, é impedir o colapso do solo antes que ele comece a expulsar a vida. E quando essa ficha cai, muda tudo. Muda a forma de guardar água, muda a forma de plantar, muda a forma de usar a mata. Muda até a pergunta principal. Não é como fazer chover, é como fazer a chuva que vier ficar. Se você gosta de história em que a paisagem parece condenada e depois revela outra saída, se inscreve agora, porque a virada desta aqui acontece no momento mais improvável de todos.
quando a água finalmente chega, e é aqui que a história dobra. Durante muito tempo, o senso comum vendeu a ideia mais simples possível. Faltou água, o sertão secou. Pronto. Mas então apareceu a parte que vira a mesa. Em várias áreas do semiárido, água sozinha não salvou a terra. Em alguns casos, água mal usada acelerou a degradação. Parece absurdo, mas não é. E quando você entende isso, o título inteiro muda de peso. Desertificação não é ausência de chuva. Desertificação é degradação de terra em áreas secas, causada pela mistura explosiva entre clima severo e ação humana. O ponto central é o solo. Se ele mantém cobertura, porosidade, matéria orgânica e raiz viva, ele segura impacto, infiltra parte da chuva e devolve produtividade. Se perde isso, vira superfície cansada, chove forte por minutos. A água corre por cima, arrasta sedimento a soreia reservatório e vai embora. O lugar até recebeu água, mas não conseguiu transformá-la em futuro. Essa é a frase que mais merece ser compartilhada. O semiárido não começa a morrer quando passa tempo demais. Sem chuva, ele começa a morrer quando a chuva cai e o chão já não consegue segurar nada. É brutal e é verificável. Os dados do Mapiomas mostram uma caatinga pressionada por décadas de conversão e fragmentação. Em levantamento recente, o bioma aparece com pouco menos de 60% de vegetação nativa remanescente, depois de perder milhões de hectares desde os anos 80. O Instituto mostra também outra pista importante. Na Caatinga, a degradação da vegetação pode acionar exatamente os processos que empurram o território para a desertificação. Não é retórica, é leitura de paisagem em escala grande. E eu confesso uma coisa, eu sou Caio, e a hora em que isso realmente bateu em mim foi quando percebi que até a solução mais celebrada do semiárido podia dar errado se fosse usada do jeito errado. Porque guardar água é essencial. Mas espalhar irrigação sem drenagem, insistir em água salobra ou molhar o solo acima do que ele suporta pode concentrar sais e sabotar a própria área que se queria salvar. Pesquisas compiladas pela Embrapa tratam esse ponto com uma frieza quase dolorosa. Em partes do semiárido, a alta evaporação e a drenagem ruim favorecem salinização, mesmo com água de boa qualidade. Em áreas irrigadas mal manejadas, a eficiência pode despencar perto de 30%. O que sobra não é prosperidade automática. Muitas vezes sobra lençol freático subindo, sal ficando para trás e raiz tentando viver no ambiente que a intoxica aos poucos. E teve um detalhe ainda mais duro. Estudos em áreas irrigadas de Pernambuco encontraram justamente isso, onde a caatinga nativa estava de pé. Os sinais de salinização eram muito menores, onde a irrigação entrou mal planejada. O risco cresceu, ou seja, o que parecia atraso em certos trechos de vegetação preservada era, em muitos casos, escudo. A mata não era o obstáculo, era o sistema de proteção. Isso devolve credibilidade à conversa, porque obriga a abandonar promessa milagrosa. Nem toda obra hidráulica resolve. Nem toda produção irrigada representa adaptação inteligente. E nem todo solo volta rápido, depois de ser empurrado além do limite. Em áreas severamente degradadas, a recuperação pode ser lenta, cara e às vezes parcial. Essa limitação precisa entrar na conta, ou o documentário vira fantasia. Então por que o Brasil ainda não perdeu essa guerra? Porque, justamente quando percebeu que água sem manejo podia piorar o quadro, começou a montar respostas mais completas. Não perfeitas, não uniformes, mas muito mais inteligentes do que parecem de longe. E aí a história deixa de ser sobre clima
e vira disputa de modelo. O problema é que o modelo antigo não saiu de cena quieto. E aí entra a parte mais dura. Se desertificação fosse só um erro técnico, bastava corrigir técnica. Mas ela cola em tudo o que já está frágil: renda apertada, crédito ruim, terra exausta, assistência irregular, pressão por resultado rápido. O sujeito que corta lenha demais, hoje nem sempre faz isso, porque ignora a consequência. Muitas vezes faz porque precisa cozinhar, vender, limpar a área ou segurar o rebanho até a próxima estação. O problema econômico aparece aí. O uso predatório costuma render alívio imediato e cobrar a conta depois. Só que, no semiárido, depois costuma chegar rápido. O primeiro obstáculo é cultural e material, ao mesmo tempo. Por décadas, a relação dominante com a seca foi de combate emergencial, não de convivência. Caminhão-pipa, corrida por açude, plantio repetido, da mesma forma, espera por uma chuva salvadora. Isso cria dependência de resposta curta. Mudar para captação de chuva, cobertura do solo, roçado mais protegido e manejo florestal. Exige tempo, organização e confiança. E confiança é artigo raro quando o último ano já foi ruim. O segundo obstáculo vem da burocracia e da escala. Recuperar terra degradada não é só cercar um pedaço e torcer. Exige projeto, assistência, viveiro, semente, monitoramento, regra fundiária clara, articulação entre município, estado, união e comunidade. Quando um elo falha, a restauração atrasa. Quando atrasa a área, segue aberta para uso que a desgastou antes. É por isso que tanta iniciativa boa parece pequena à vista do alto. Não porque a ideia seja fraca, mas porque a engrenagem pública nem sempre acompanha a urgência ecológica. E então chega o terceiro obstáculo, que é o mais perverso. O clima está apertando a janela de reação. Temperaturas mais altas, chuva mais irregular e eventos extremos mais concentrados deixam menos espaço para erro. O solo não sofre mais. A enxurrada curta destrói mais. O reservatório evapora mais cedo. A planta rebrotada tem menos margem. Ou seja, aquilo que já era delicado vira corrida contra o tempo. Nesse ponto, aparece uma tentação perigosa, a de trocar complexidade por espetáculo, prometer grande obra, promessa instantânea, canal milagroso, solução única. Só que a própria experiência brasileira desmente isso. Onde houve avanço real, ele veio de pacote misto. Água para beber, água para produzir, proteção da caatinga, ajuste do pastoreio, reuso de conhecimento local, monitoramento sério, mais trabalho de base, menos propaganda. E houve custo. Claro, em muitos lugares, proteger a área significou reduzir pastejo por um período, aceitar queda temporária de renda, reorganizar o quintal produtivo, aprender técnica nova e abrir mão de práticas antigas que pareciam normais. Não existe vitória limpa quando o problema foi acumulado por tanto tempo. Alguém paga a transição. A diferença é que, sem transição, a conta final fica muito maior. O antagonista econômico aparece exatamente nisso. É mais fácil extrair rápido de uma terra viva do que esperar a terra voltar a respirar. Essa lógica empurra desmatamento Mildcarb, o ilegal sobrepastoreio e irrigação mal feita. E ela não some porque um relatório foi publicado. Ela some quando a alternativa dá resultado visível. O Brasil percebeu isso e começou a construir alternativas que cabem na rotina, no quintal e no calendário da chuva. A questão é que a resposta mais poderosa parecia pequena demais para carregar um país nas costas. Mesmo assim, existe saída. E o mais interessante é que ela não começa com máquina colossal. Começa com desenho de água e de solo. Começa no telhado,
começa na sombra. Começa em cercar o que precisa descansar. Começa em devolver raiz, onde só havia crosta. O programa de cisternas virou símbolo por um motivo simples. Ele resolveu a urgência certa. Em vez de obrigar a família a gastar energia diária buscando água longe, a captação de chuva junto da casa transforma cada chuva em reserva. A cisterna de 16 mil litros não muda o clima, mas muda o tempo de decisão da família. Com água de beber guardada, a pressão sobre fontes ruins cai. A rotina estabiliza e sobra espaço mental para cuidar do resto. A desertificação perde uma porta de entrada silenciosa, porque desespero hídrico costuma empurrar escolhas ruins no uso do entorno. Só que a prevenção de verdade vai além da parede da cisterna. O passo seguinte é segurar a água onde ela cai. Barragem subterrânea barreira, simples, curvou, de nível, cobertura morta, palma, consórcio adaptado, quintal produtivo, banco de sementes, rebrota assistida, manejo do pasto, abelha, muda, nativa. Parece uma lista espalhada, mas não é. É um sistema. Cada peça tenta devolver ao território o que a desertificação arranca. Infiltração, matéria orgânica, diversidade, renda e tempo. Quando o manejo florestal sustentável entra na caatinga, a lógica também muda. Em vez de tirar tudo e deixar o chão exposto, corta-se com regra, descanso e regeneração. Quando o agroflorestal entra, a área deixa de depender de uma única aposta. Quando a assistência técnica presta atenção na salinidade e na drenagem, a irrigação para de agir como ameaça disfarçada de progresso. É aqui que ciência e prática finalmente se dão as mãos. Projetos recentes, apoiados por Ministério do Meio Ambiente e Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, mostram a direção dessa mudança. O REDESER, por exemplo, reuniu restauração manejo florestal, sistemas agroflorestais, sementes, viveiros e capacitação em áreas críticas da caatinga. Em vez de vender milagre, trabalhou recuperação de paisagem e economia local ao mesmo tempo. Isso importa, porque a terra só permanece protegida quando proteger também ajuda a sustentar quem mora nela. Mas a honestidade precisa ficar de pé. Não há atalho universal. Área degradada de modo severo não responde em poucas semanas. Em certos casos, o primeiro sinal de melhora nem é verde bonito. É o chão deixando de formar crosta tão rápido. É a água permanecendo alguns minutos a mais. É a cerca impedindo o bode de entrar cedo demais. É pouco para vídeo apressado. É enorme para a ecologia real. O ponto decisivo é este. O Brasil começou a impedir a desertificação quando trocou a obsessão por vencer a seca pela disciplina de reorganizar o território seco. O país acerta mais quando fortalece quem vive ali, porque é essa gente que percebe, primeiro, quando a chuva mudou, quando a planta sentiu, quando a salinidade subiu, quando o barranco abriu. Política sem campo chega tarde. Campo sem política fica sozinho.